Então, em primeiro lugar, pessoal, eu quero deixar todo mundo aqui na mesma página, né? Vamos definir o que é reserva de emergência. Bom, a reserva de emergência é uma parte dos seus investimentos, um pedaço do seu patrimônio, que, como o nome já diz, serve para você utilizar em caso de emergência. É que nem aquele hidrante, né, que tem em alguns lugares, empresas e prédios e tal, que está escrito assim, quebre em caso de emergência, né? Então, você não vai quebrar em qualquer situação, você só vai quebrar em caso de emergência. Esse é um ponto que as pessoas confundem muito, né? Muitas vezes as pessoas até começam a criar ali, a construir uma reserva de emergência, mas aí pinta uma viagem, pinta uma troca de carro, uma roupa nova, alguma coisa do tipo, e as pessoas vão utilizando esse dinheiro que, na verdade, não é para gastos diários, né? Como o nome já diz, é para uma emergência. Por emergência, a gente pode dizer que é um imprevisto, né? Algo que não tem como prever que vai acontecer na sua vida, mas como a gente sabe, né? Se você tem mais de 10 anos de idade, você sabe que a vida ela é feita de imprevistos, né? Você acorda de manhã e planeja o seu dia e, na maioria das vezes, não acontece como 100% daquilo que foi planejado, né? Sempre tem alguma coisinha que foge do planejado, né? Então, a vida ela é feita de imprevistos. Uma certeza que a gente tem é que emergências vão acontecer, né? Imprevistos vão acontecer. Então, você criar uma reserva de emergências para os seus investimentos é uma parte muito subestimada pela maioria das pessoas que investem, que começaram a investir mais recentemente, é muito subestimado, mas ao mesmo tempo é muito importante, tá? É um passo muito importante no seu planejamento financeiro, um passo que não deve ser pulado. Então, as pessoas, elas muitas vezes investem em ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos e criptomoedas e títulos de renda fixa e etc., mas elas não têm nada em reserva de emergência. Acontece, tem um problema clássico, né, levando para um caso extremo que eu vi acontecer na minha época de mercado financeiro, né, que eu estava trabalhando em uma instituição financeira, que era o seguinte, uma família muito rica, com patrimônio gigantesco, patrimônio de cerca de 20 milhões de reais, só que tudo em imóveis, tudo, absolutamente tudo estava imobilizado em imóveis, apartamentos, casas, salas comerciais, etc. E aí o patriarca da família lá, a pessoa que tudo estava no nome dela, né, faleceu e essa família passou a ter dificuldades financeiras, porque não tinha uma reserva nem para pagar o inventário, né? Então, assim, ter a reserva de emergência, você vê que isso independe do tamanho do seu patrimônio, tá? Você vê que uma família multimilionária passou a ter problemas financeiros, tendo que vender imóveis a um preço muito abaixo do preço de mercado, porque não tinha ali como passar escritor e etc., porque não tinha como pagar com todos os custos que envolvem uma venda de um imóvel, né? Então, a família não tinha dinheiro para isso e passou a ter problema. Então, você ter uma reserva de emergência é muito importante por vários motivos, tá? Então, reserva de emergência, né, resumindo, é algo que serve para emergências, para imprevistos, aquilo que você não pode prever que vai acontecer na sua vida, mas quando acontece é importante que você tenha um valor, um dinheiro ali reservado para isso, para que você não prejudique o seu patrimônio com isso, né? Então, tem algumas histórias também interessantes que eu já vi acontecer, que é o seguinte, eu já vi pessoas, por exemplo, que eram funcionários públicos e por conta da estabilidade, essas pessoas se preocupavam menos com a questão financeira e etc. E não tinha reserva, né? Eu não sei se vocês se lembram, uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, vários estados no Brasil começaram a ter problema de pagamento dos seus funcionários públicos, etc. Eu vi casos, pessoas que eu mentorei, que passaram a precisar se endividar para manter o seu custo de vida, porque estavam com vários salários atrasados, né? Então, imagina se essa pessoa tivesse uma reserva de emergência que bancasse ali alguns meses do seu custo de vida. Ela estaria chateada, né, porque não estaria recebendo, né, o seu salário, mas estaria muito menos preocupado do que ela ficou, né, e acabou se endividando, né, tomando dinheiro emprestado de familiares, banco e etc. Você acaba se prejudicando mais ainda pela falta de uma reserva de emergência. E eu já conversei também com empresários em que eu falava sobre isso, cara, você tem que ter uma reserva de emergência não só na sua vida pessoal, mas na sua empresa também, né? No seu patrimônio pessoal, mas a sua empresa também precisa ter uma reserva de emergência, né? Tipo, pega, se você tem uma empresa, quais são os custos que envolvem a sua empresa, custos fixos, custos variáveis, pessoal, contas da sua empresa em geral,
Quais são esses custos? Você tem a reserva que você tem hoje, o caixa que você tem na sua empresa, voltado para a reserva de emergência. Ele banca quantos meses da sua empresa sem faturamento? E aí eu lembro de conversas com um empresário uma vez, falei para ele, cara, você tem que ter pelo menos aí um ano, né, no mínimo e tal, na sua empresa. E ele falou, cara, mas isso é muito tempo, é muito dinheiro e tal. Eu prefiro pegar esse dinheiro e investir no meu negócio, vou ter um lucro muito maior em cima desse valor investido, né? E aí, enfim, conversei com ele sobre isso, sobre os imprevistos que acontecem. E aí você vê só, isso já tem muito tempo, tá? Tem mais ou menos uns 3 anos essa conversa. E aí você vê o que aconteceu em 2020, quando muitas empresas precisaram fechar as portas do dia para a noite. Saiu algumas notícias mostrando que não só no Brasil, tá? Mas isso era uma coisa que vale para o mundo todo, que a maioria das empresas só tinham caixa para continuarem fechadas por mais 2 meses. Então, ou seja, a partir do terceiro mês, já pode decretar falência. Mais de 1 milhão de empresas fecharam as portas ao longo do ano de 2020 e boa parte delas impactadas pelo problema sanitário, vamos dizer assim, que aconteceu durante boa parte do ano, né? Quase que o ano todo. Então, imagina se essas empresas tivessem uma reserva de emergência ali que pudessem segurar por mais tempo. Por outro lado, eu já conversei com empresários que o cara tinha 24 meses de reserva de emergência. O que quer dizer isso? Ele podia ficar sem faturamento durante 2 anos, que beleza, ele consegue manter todo mundo, todo o pessoal pago e etc. E ele contou, cara, quando eu contrato uma pessoa, eu pego esse custo, multiplico por 24 e deposito esse valor na reserva de emergência. Então, eu só contrato uma pessoa a mais se eu tiver esse valor para depositar na reserva de emergência, porque eu sei que, independente do que aconteça, eu consigo pagar o salário dela por 2 anos. É óbvio que se a gente encarar a reserva de emergência como um seguro, nenhum seguro é perfeito, né? Mas 2 anos é mais confortável do que um ano, do que 6 meses, né? Do que não ter nenhuma reserva. As pessoas, né, no mundo hoje em dia, até se você já leu o livro Antifrágil, do Nassim Taleb, esse livro aqui, ó, recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. É obrigatório para qualquer pessoa que nasce no planeta Terra, na minha opinião. Ele fala uma coisa que é verdade. As pessoas hoje em dia no mundo, elas estão viciadas na busca pela estabilidade, né? Só que nunca houve tal coisa como estabilidade no mundo, né? Isso nunca aconteceu. Mas as pessoas, os governos, né, as corporações, elas ficam buscando a estabilidade como se ela realmente existisse, né? Como se fosse a felicidade. Na verdade, o mundo é muito instável. Então, você precisa ter controle de risco para passar por isso de uma forma mais suave e sem perdas, né? Então, a ilusão da estabilidade faz com que as pessoas acreditem que um determinado estado, né, uma determinada situação ali na vida dela vai permanecer para sempre, né, vai continuar sempre da mesma forma, mas pode ser que não esteja da mesma forma daqui a pouco, pode ser que esteja pior, pode ser até que esteja muito melhor, né, mas você precisa estar preparado para isso.